coleção impressionante de arte rupestre foi descoberta nos arredores da cidade de Dom Expedito Lopes. A área com os desenhos em formatos geométricos representam o cotidiano dos primeiros habitantes da região. E quem está aqui no nosso estúdio é o Edivan Oliveira, que ele já está ficando experiente nesse negócio de trilha, né, Edivan? Foi lá, desbravou a região de Dom Expedito. Me conta aí como é que foi essa aventura, o que a sua equipe de reportagem encontrou lá no município. Bom dia, Geandra. Bom dia a você de casa, ligadinho no Notícia de Picos. Realmente, Geandra, foi uma aventura daquelas, viu? Daquelas. Porque eu imaginei que eu já tinha enfrentado coisas, mas dessa vez foi bem difícil. A equipe teve que carregar equipamento no ombro, pular cerca, passar por baixo de arame, abrir caminho, inclusive, até conseguir encontrar esses sítios. Eu né? soube também que a equipe também foi até atacada por maribondo. Foi isso também para você num trajeto lá da trilha? Sim, fomos atacados por maribondos, né? Vinha na frente, acabei sendo esporado. O Lucas também, Cavalcante, que é o nosso repórter cinematográfico, também foi esporado, botou todo mundo para correr, né? Mas correram em direção às pinturas rupestres, não foi para... Já foi em direção à saída, porque o medo estava grande, que foi em direção à saída, viu? Mas foi uma aventura maravilhosa, né? Conhecer de perto essas novas descobertas para a gente, né? Mas assim, contar um pouco da história do homem primitivo que passou por esta região, deixou a sua marca lá, né, registrada. Vocês visitaram 3 sítios, não foi isso? 3 sítios. O primeiro deles foi o Paredão do Maribondo Amarelo, né? Foi inclusive batizado por um jornalista, o jornalista Amadeu Campos, que na época estava fazendo uma reportagem especial aqui para a TV Cidade Verde, né, nos 25 anos da TV. A primeira equipe de reportagem. A primeira equipe de reportagem no estado do Piauí. E, por incrível que pareça, apesar de ter sido difícil, Geandra, mas chegar até o Paredão do Maribondo Amarelo foi um dos pontos mais fáceis, porque a aventura continuou depois do Paredão do Maribondo Amarelo. Fomos conhecer também uma espécie de monumento de pedra, bem simbólico, representativo mesmo, chamado de Morro Cabeço. Né? Tem um formato de uma cabeça, de uma espécie de cabeça. Né? Uma simbologia. Deu origem ao nome do município de Dom Expedito Lopes antes, né? Exatamente. Isso em 1890, segundo o historiador, foi a denominação dessa escultura de pedra que deu o primeiro nome do município da região de Dom Expedito Lopes, que na época pertencia ao município de Oeiras. E aí, depois de conhecermos, né, este ponto muito lindo, inclusive uma visão panorâmica magnífica, fomos conhecer também a Furna da Quitéria, outro ponto bastante falado, mas inexplorado, Geandra. Pois vamos acompanhar, eu fiquei curiosa para acompanhar essa matéria. Vamos sim. Nossa jornada começou com muita aventura. Foram vários obstáculos pela mata fechada até encontrar o primeiro destino turístico. Aqui fica localizado o Paredão do Maribondo Amarelo. O lugar nos revela pinturas históricas. São centenas delas gravadas na pedra, com riqueza de detalhes. As pinturas, elas são feitas de vários materiais, né? Materiais triturados, a argila, a saliva, a clara de ovo, a resina. Ou seja, é uma série de materiais que são encontrados na própria natureza e no próprio local. A expedição estava apenas no começo. A meta agora é encontrar a Furna da Quitéria, outro ponto turístico da cidade. Para chegar até o local, o guia teve que abrir caminho. Nossa equipe de reportagem trilhou por mais de 3 quilômetros dentro da mata nativa. Depois de percorrermos alguns quilômetros para desbravarmos os pontos turísticos de Dom Expedito Lopes, chegamos aqui, neste local, né, a Furna da Quitéria, batizado com este nome porque uma mulher que se chamava Quitéria se instalou aqui,
nesta gruta que dá a dimensão de uma espécie de casa, por oferecer sombra e ter espaço à vontade. Como se fosse uma digital que foi desenhada na parede, as pinturas rupestres em formatos de círculos e entre outras formas geométricas representam diversas maneiras de se comunicar. A tradição agreste apresenta círculos, olhos, alguns desenhos parecidos com olhos, figuras geométricas. São elementos com menos riqueza, mas com uma técnica bem acurada, né? Já a tradição nordeste é uma coisa específica do Nordeste. Ela apresenta representações de dança, de luta, de sexo, de vida cotidiana. Localizada entre morros, em lugar de destaque, encontramos a Pedra Cabeço, que virou símbolo e deu origem ao primeiro nome de Dom Expedito Lopes. Os imigrantes que vieram de Iguatu, no Ceará, né, fugindo da seca de 1890, ao encontrarem a cidade, que seria hoje Dom Expedito Lopes, avistaram essa pedra e a partir dela então deu o primeiro nome ao povoado, chamando Povoado Cabeço. Então a importância dela se torna ímpar na história do Dom Expedito, justamente pelo fato de, a partir da Pedra do Cabeço, você sedimentar as residências que viriam a se tornar Dom Expedito Lopes. O município de Dom Expedito Lopes fica a 308 quilômetros da capital Teresina. A cidade guarda muita história ancestral. Os desbravadores DEL já catalogaram alguns pontos que contam a passagem do homem pré-histórico. Montamos esse grupo e ficamos sabendo que aqui tinha letreiros de índios. Assim o pessoal falavam pra gente, né? Letreiros de índios. E a gente resolveu pesquisar sobre isso, desbravar. E foi aí que a gente chegou até essas pinturas rupestres, né, que a gente achou muito interessante. No município tem outros, tem vários, né? Esse é o paredão do Maribondo Amarelo, né? Mas temos outros aqui. A gente tem a Furna da Velha Seca, a gente tem a Gruta da Quitéria, dentre outros. Projeto para preservar os pequenos sítios arqueológicos estão sendo desenvolvidos. Uma das preocupações dos ambientalistas e historiadores é que essas riquezas não sejam destruídas pela ação do homem. Bom, a gente procurou o poder público, né? Poder público municipal, poder público estadual, para ver o que a gente poderia fazer. Porque a gente entende-se do grande valor que existe essas pinturas rupestres, né? Valor histórico. E até hoje, o que a gente conseguiu foi apenas, digamos assim, promessas do poder público. Primeiro, as dificuldades. Aqui são em propriedades particulares, quer dizer, já fica mais difícil a gente tentar movimentar algum projeto para cá. E apresenta um valor imensurável pelo fato de que você pode entender a arte pré-histórica, o desenvolvimento dessa arte pré-histórica, entender como é que esses homens viviam em situações extremas, quais os comportamentos deles em uma situação extrema, e principalmente a gente pode tentar entender como é que se dava a vida coletiva desse pessoal dentro das sociedades, que é uma coisa bastante importante para entender o nosso modo de vida de hoje, né? Muito interessante, viu, lindo, Edvan? né? Valeu, né? Parece as picadas, né? Do Maribondo. Realmente foi um trabalho muito Foi. bem feito pela equipe de reportagem. E assim, o que eu observei, Edvan, está faltando preservação, né? Dessas pinturas rupestres. É um problema, não é isso? É um problema. E um dos ambientalistas que nos acompanhou, Joseli, ele cita bastante a respeito de projetos que já foram desenvolvidos, mas que ainda, digamos, não saiu totalmente do papel, porque a maioria desses sítios, Gendra, se encontram em propriedades particulares, o que acaba sendo um entrave realmente para a questão da catalogação dos sítios e abrir para as expedições. As visitações. As visitações, já exatamente. acontecem algumas, né? Expedições. Já. Estudantes da Universidade Federal já foram lá, já fizeram uma visita, alguns estudos, mas está faltando mais incentivo, né, Edvan? Falta, com certeza. Mas aí eu creio que agora, a partir deste momento, né, com esta nova abertura, trazendo a público belíssimas imagens como estas, principalmente por se tratar de algo que ficou registrado pelo homem pré-histórico, né? Muito legal. Pelas primeiras povoações da história da humanidade. Tenho certeza que projetos serão feitos aí para